tá na benção. Vai aí. Nossa senhora, hoje a mulher tá o raio. Eu sou muito comportada. Ai, gente. Por quê, pai? O pastor tá insistindo para que eu cante. Eu acho que eu vou ter que cantar alguma coisinha aqui, né? Eu, na verdade, quando quando você me convidou, eu só vim Achando achando que você ia cantar. Pois é, deixa o apóstolo ouvir isso para Mas você ver. Vai 2 na disciplina. Apóstolo que você não sai viva dessa. Apóstolo que você não sai vivo que dessa, não, com 50 certeza. não. Eu vou Grave, falar né? uma coisa, se eu começar a cantar aqui, o pessoal vai desinscrever. Eu acho que... Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Gente, foi tão bom conversar com o pastor. O papo rendeu tanto que eu não deixei ele ir embora. Ele tá aqui, nós vamos falar mais um pouquinho. Vamos falar do quê, pastor? Nós vamos falar sobre o tempo com Deus. Oh, a importância de reservar um tempo para que você possa se relacionar com Ele. E os benefícios que isso vai trazer para a sua vida e para a sua caminhada em Deus. Você sabe que as pessoas têm dificuldade de reservar um tempo, né? Sim, exatamente. E simplesmente porque o tempo, a unidade monetária do Brasil é o real. Nos Estados Unidos é o dólar. Na Europa nós temos o euro. Mas a unidade monetária da vida é o tempo. É ela quem rege tudo. As pessoas, elas aprendem, nós aprendemos, né? A lidar com o tempo. Porque o tempo fala. O tempo fala quando nós devemos acordar, quando nós devemos dormir, quando nós devemos trabalhar, quando nós devemos nascer e quando nós devemos morrer. Tudo é regido pelo tempo. E nós aprendemos a caminhar no tempo, né, durante o nosso processo de vida. Mas se nós não sabermos reservar um tempo para edificar as nossas vidas, né, com um relacionamento em Deus, nós podemos deixar de colher muitos benefícios na nossa caminhada. Não é? Então, eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela só vai surtir efeito na sua vida se você reservar um tempo para se relacionar com aquele que deixou essa palavra para você. Não é? Então, é muito importante, né, que nós lancemos as nossas vidas, né, nessa unidade monetária que se chama tempo. Pois somente o tempo com Deus é que vai fazer você conversar e se relacionar com aquele que já viu o seu futuro. É o único tempo que você separa do seu dia a dia para falar com aquele que conheceu o seu futuro. Não existe mais ninguém, somente Deus. E por que é importante se relacionar com Deus? Para que você conheça aquilo que já é conhecido. Aí eu tô olhando para sua cara, você tá me falando, meu Deus, o que esse pastor tá falando? O quê? Conhecer o que já é conhecido. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, não é? Ele já conhecia o homem, mas ele criou o homem e somente no 7º dia, né, é que ele passou a desfrutar e se relacionar. Né? Então, qual que é o prazer em se relacionar com Deus? É você conhecer aquilo que já é conhecido por Ele, porque Deus já te conhece. Amém. Antes de você nascer, Ele já sabia quem você era, Ele já sabia quem seria seu pai, sua mãe, Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje gravando esse vídeo. Já tinha um propósito. Mas nós não. É verdade. Então, quando você se relaciona com Deus, você passa a conhecer aquilo que já é conhecido por Ele. E você sabe que o que eu acho engraçado é a questão do presente. Salomão diz que o que é, já foi. Ele fala, o que vai ser, já foi também. Então, o que ele está falando? Olha, o presente só tem o passado. Mas como assim, Adriano? É o que Salomão está falando. Olha, o que está acontecendo aqui hoje já foi, ele fala lá, em Eclesiastes 3,14. E o que vai acontecer amanhã já foi também, não tem nada de novo debaixo do céu. Aí quando você olha isso, fala, mas o que aconteceu com Salomão quando ele falou isso? Ele estava meio confuso? Não, é que ele estava olhando, quando ele falou aquilo, ele estava falando pela perspectiva de Deus. Porque quando Deus olha o mundo e olha a nossa vida, ele não olha numa perspectiva de passado, presente e futuro. Ele é o dono do tempo. Então ele consegue olhar tudo como se fosse hoje. Ele vê o seu passado, o seu presente e o seu futuro de uma única só vez. Então, quando você se relaciona com Deus, você começa a conhecer aquilo que já é conhecido. Oh, glória. E Ele começa a ministrar na sua vida quem é você, a importância que você tem para Ele. E por que nós temos que se relacionar com Deus? Eu vou contar rapidinho uma historinha, um minutinho. Uma menina, ela queria fazer uma surpresa para Deus. E aí ela falou, olha, eu vou fazer um bolo de chocolate para Deus. E ela foi, ela juntou suas reservas, foi na loja e comprou o melhor chocolate, os melhores ingredientes. E ela passou praticamente ali o dia todo
fazendo aquele bolo de chocolate para Deus. Ela fez um bolo aqueles de 3 andares, sabe assim? Um bolo muito bonito, muito bem decorado, chocolate de primeira, né? E aí ela chegou diante de Deus e falou: Deus, está aqui. Eu fiz um bolo para você, eu fiz um bolo para o Senhor. Aí Deus olhou para ela e falou assim: mas filha, eu não gosto de chocolate. O que eu quero dizer com isso? Não tem como você conhecer Deus e o coração de Deus se você não se relacionar com Ele. Às vezes, nós queremos agradar a Deus e nós ficamos nos esforçando e tentando fazer várias coisas. E Deus, Ele olha para a nossa vida e fala: filho, eu só quero que você se relacione comigo. O seu relacionamento comigo vai fazer com que você me conheça. E ao me conhecer, você vai saber que o que mais me agrada, o que mais agrada o meu coração, é saber que você quer estar comigo todos os dias da sua vida. E qual que é a importância do relacionamento com Deus? Não é? Porque nós temos uma visão de Deus, às vezes muito distorcida. Não é? Um Deus todo-poderoso, que é poderoso, nós sabemos, sentado num trono intocável, não é? Inacessível para muitas pessoas. Mas Jesus, quando ele foi questionado de como nós deveríamos orar, e ele ensinando os seus discípulos a orar, tem uma parte lá em Mateus 6 que ele diz o seguinte, ele fala: olha, quando você for orar, você vai abrir a porta do seu quarto, não é? Você vai fechar a porta do seu quarto. É verdade. E você vai orar em secreto. E aí ele fala uma coisa muito importante, ele fala: ao orar em secreto, ele não fala, o que ele fala? O seu Pai, Ele vai te ouvir no secreto. É verdade. O que acontece? Quando você reserva um tempo para se relacionar com Deus e conversar com Deus, você está se relacionando com o seu Pai. Jesus fala, quando você entrou no seu quarto, fechou a porta e só está você e Ele lá, você está se relacionando com o seu Pai. E como é o seu relacionamento? Como que se relaciona com um pai? Não é? Um pai, ele quer o quê? O melhor para o filho. Né, que a gente tem Exatamente. Que e muitas pessoas falam, eu quero que Deus me usa. Deus não usa ninguém. Eu tenho um filho, você tem filhos, você usa seu filho? Você não usa seu filho. Você ama o seu filho e você quer que ele se relacione com você e caminhe com você. Quer Deus estar junto, quer né? estar junto. Deus não usa os seus filhos. Eu não uso meu filho e Deus é pai. Ele também não usa seus filhos. Mas ele faz com que os filhos caminhem com ele, se relacionem com ele, né? E cumpra o seu propósito nessa terra. Então, é muito diferente, não é? Salomão, ele falou, não é? Ele falou, olha as aves dos céus, né? Elas não ajuntam em celeiro, elas não plantam, elas não colhem e não falta nada para essas aves. Olha os lírios dos campos, né? Eles não têm tecelagem, né? Eles não têm alfaiate e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses lírios. Imagine as vestes de Salomão. E Jesus disse que Salomão, mesmo sendo um rei, com toda aquela riqueza e poder, ele jamais conseguiu se vestir como os lírios dos campos, que hoje está ali florescendo e amanhã são lançados ao fogo. E um dia eu olhei esse versículo e falei, Senhor, né, meu pai, né, conversando ali com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor disse nesse versículo, porque depois ele fala que nós valemos mais que os lírios e que as aves dos céus. Oh, glória, aleluia. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor cuida dos lírios, veste os lírios dos campos e amanhã vai ser lançado ao fogo. Se o Senhor faz com que os pássaros possam comer com fartura, sem precisar plantar e colher, não é? E que nós valemos mais que os lírios e os pássaros, por que então, Senhor, que ainda as pessoas passam muitas dificuldades, as pessoas, né, passam por muito sofrimento, né? Se nós valemos mais que os pássaros e os lírios. Aí eu ouvi uma voz que me disse assim, filho, a única diferença é que o lírio e os pássaros descobriram que eles possuem um Criador. E os meus filhos ainda não descobriram que eles têm um pai. Pois o dia que eles descobrirem, assim como eu alimento os pássaros e eu zelo pelos lírios dos campos, eu também vou zelar por eles, que valem muito mais que os pássaros e esses lírios. É só isso. É incrível isso que o pastor acabou de falar, o tempo com Deus. Nós temos tempo para comer, nós temos tempo para dormir, nós temos tempo para trabalhar. Qual é o tempo que nós temos dado para Deus? Queridos, vale a pena a gente pensar nisso e ter um objetivo na nossa vida. Tempo com Deus, intimidade, relacionamento com o Pai. Amém, igreja?